Oi, gente! Tô aqui de volta. Se você não é inscrito... Gente, eu acabei gravando num lugar diferente hoje, porque eu priorizei a iluminação. Só que a minha rua é muito barulhenta, porque, enfim, existe vida acontecendo lá fora. Então, talvez ao longo desse vídeo haja alguns ruídos, mas tá tudo bem. Voltei aqui, gente, pra falar pra vocês qual foi a minha leitura de março. E falar um pouco desse livro, falar um pouco como foi essa leitura para mim. O livro que eu li em março foi esse aqui, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, de John Bunyan. Para quem não sabe, John Bunyan, ele foi um pregador puritano na Inglaterra. Ele escreveu várias coisas relevantes, dentre elas O Peregrino, que é um dos livros mais vendidos de ficção cristã, de fantasia. Esse livro aqui, Graça Abundante, é meio que uma autobiografia dele, né? Tem até aqui, ó, uma autobiografia de John Bunyan. Ele mesmo que escreveu sobre a vida dele, e ao ler esse livro, eu vi nele muita vulnerabilidade. Ele fala das suas lutas, das suas dificuldades com o pecado, das suas dificuldades quando recém-convertido, quando já convertido ao evangelho, mas aqueles primeiros passos, aquelas coisas que você pensa, que você não diz para ninguém, ele se abriu muito nessa escrita. Então é bom observar também um pouco do contexto histórico, o panorama histórico por trás desse livro, da época que ele estava escrevendo. Ele viveu um período da igreja mais ou menos próximo ali, posterior à Reforma Protestante, e ele viveu uma época na Inglaterra em que estavam acontecendo várias represálias ao movimento, né? Naquela época na Inglaterra a monarquia era muito forte, então a mudança de rainhas fez com que o movimento da reforma passasse a ser um tanto, digamos assim, oprimido, suprimido, apesar de que o anglicanismo estava sendo implementado pela coroa. Alguns reformadores, alguns militantes da causa da reforma protestante não concordavam com o formato da igreja imposto pela monarquia, de que precisasse manter alguns certos padrões parecidos com a igreja de Roma. Eles consideravam isso como que a igreja não estivesse sendo reformada por completo. Eles passaram a se opor a esse decreto da rainha Elizabeth I daquela época. Por conta disso foram chamados os puritanos, né? Na verdade, colocaram esse termo nesses protestantes de maneira pejorativa, tipo, os puritanos, eles querem ser tão puros e tal. E até mais ou menos um tempo atrás era um termo pejorativo para a pessoa que queria ser muito mais santa que as outras, né? Mas, a termos de história da igreja, na verdade, os puritanos foram pessoas que inspiraram muito e continuam inspirando até hoje a fé cristã, da maneira como eles eram dedicados à obra, e esse desejo deles de manter pura a tradição, de manter pura a reforma protestante, de não permitir que um reinado, um político, uma monarquia viesse a interferir na maneira como a igreja deveria se comportar. Isso foi inspirador e continua sendo até hoje. Então, por conta disso, o John Bunyan sofreu muitas perseguições, né? No começo da sua caminhada, ele relata nesse livro que o inimigo colocava pensamentos na cabeça dele, coisas que não eram bíblicas, tentava convencer ele de que ele não era perdoado, de que ele não seria salvo. E em todos esses momentos, a palavra de Deus vinha na mente de John Bunyan e ele conseguia vencer essas tentações, mesmo que por pouco período de tempo. Depois ele vai progredindo na fé, ele vai progredindo na sua caminhada, até que ele se torna um pregador da palavra, e as pessoas ficavam maravilhadas, queriam sempre ouvir mais, saber o que ele tinha a dizer. E infelizmente ele veio a ser preso por conta disso. A igreja desde sempre sofreu perseguição e vai continuar sofrendo. Então, John Bunyan acabou sendo preso e ele continuou escrevendo dentro da prisão. Inclusive, durante esse período que ele estava preso, se eu não me engano, ele escreveu O Peregrino, né, que, como eu já disse, é um dos maiores clássicos da literatura cristã. Mesmo ele não tendo acesso a um exemplar físico da Bíblia, ele já tinha estudado tanto a palavra que ele tinha versículos decorados que o ajudaram a perseverar
e se manter fiel ao Senhor durante esse período na prisão. Então, esse livro eu achei muito interessante, conhecer mais da história de John Bunyan, principalmente porque eu acho muito interessante também a história dos puritanos, saber mais sobre isso. E é importante para a gente ler sobre a história da igreja, né? Sobre essas pessoas, pessoas que realmente foram heróis da fé, não para que a gente fique, nossa, nunca vou ser assim, com autocomiseração, ou até cristalizá-los demais, porque eles também erraram, eles foram humanos como nós, eles tiveram seus pecados, seus equívocos, mas para que a gente possa realmente se inspirar que nós podemos fazer coisas grandiosas pelo reino de Deus, assim como essas pessoas fizeram. Basta que nós também nos esforcemos, coloquemos o reino de Deus em primeiro lugar. A leitura, ler clássicos assim, ler livros cristãos, é um dos primeiros passos para que você possa vir a crescer mais na fé. Priorizar a leitura, para mim, tem sido muito gratificante, muito maravilhoso, assim, tem mudado os meus dias. Mesmo que nós sejamos imperfeitos, nós podemos sim fazer coisas grandiosas pelo reino de Deus, nós podemos sim frutificar, e não pensando nisso, mas qualquer um de nós poderia, né, se tornar uma pessoa assim, claro, dadas as devidas circunstâncias, a vontade do Senhor, e também a nossa própria disciplina, né, a nossa parte, o nosso esforço de colocar o reino em primeiro lugar. E eu vou deixar o link desse livro na descrição desse vídeo, caso vocês tenham se interessado, né, claro. Se você adquirir esse exemplar através desse link, você vai estar me ajudando no canal sem pagar nada mais por isso. Eu também vou deixar o link geral para você acessar a loja da Amazon, e o que você for comprar vai me ajudar também sem você pagar nada mais por isso, tá? Então eu peço que lembre desse link quando vocês forem comprar alguma coisa na Amazon. E se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações de quando sair vídeo novo, você já ser informado e vir assistir. E compartilha com alguém, tá bom? Compartilha com a sua mãe, com a sua tia, com a sua prima, qualquer pessoa que gosta de ler. Eu agradeço muito. Ai, não esquece de curtir, tá? Então, gente, é isso. Essa foi a minha leitura de março. Espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma e até a próxima.